E o Palmeiras continua sendo o papai do Flamengo. Não tem moleza. Pai do Flamengo. O Juventude para se apresentar. Bem melhor na tabela pro Flamengo, que é o segundo colocado. O Palmeiras é o 11º. É estranho ver o Palmeiras. Até porque o Palmeiras nunca foi campeão do mundo, quando já foi, o Flamengo também já. O Palmeiras não foi. O Bruno, Fabrício Bruno, para mim, é o melhor zagueiro do Brasil hoje, é o Fabrício Bruno do Flamengo. Ninguém é melhor que ele. Ninguém é mais rápido que ele, ninguém sai de cabeça igual ele. Você viu o pênalti que o Léo Pereira cometeu na semana passada? Vi. Foi querer proteger o Rossi. Quando foi querer proteger o Rossi, empurrou. E é pênalti, não tem conversa. Que a bola estava em jogo. O Everton tem que tomar esse cuidado, porque ele tá com a bola está em jogo. E ele olha o Bruno Henrique e vai para cima do Bruno Henrique. Então, isso que eu ia te perguntar. Se ele faz a falta, seria pênalti. Mas tudo que salvou aí foi o árbitro pedindo a bola para acabar o jogo. Agora, se tá com 30 minutos de jogo, com 35 minutos de jogo, e ele vai pro embate com o Bruno Henrique, o árbitro pode marcar. É patético. Então, mas aí depois o Bruno Henrique empurra também, que tá errado. Tá errado os dois. Agora, o empurrão do Bruno Henrique não tem nem essa carga. O Bruno Henrique não cai. O Bruno Henrique devolve. Olha essa... Ai, caí, sofri. Isso é verdade. É ridículo. Ele levanta rapidinho, é verdade. Empate frustrante por 0-0 entre Palmeiras e Flamengo. Em jogo com muitas faltas, um lance gera muita polêmica em que o goleiro do Palmeiras dá uma ombrada no jogador Bruno Henrique. Renata Fandi no seu show vão comentar sobre esse jogo. Também aí tem a turma do Jogo Aberto debatendo sobre os lances. E no final do vídeo também tem o Neto comentando esse jogo, elogiando muito o Flamengo, por incrível que pareça, e falando sobre esse lance polêmico aí em cima do Bruno Henrique. Então assiste o vídeo até o final, que o vídeo tá muito legal. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like e também de deixar sua opinião aqui abaixo nos comentários, beleza? Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Boa! Vamos de 0-0 para Palmeiras e Flamengo. Olha, eu sei que muitos times entram em campo com aquela vontade de ganhar, mas o medo de perder ficou pairando na casa palmeirense. Nem lá nem cá, ninguém forçou demais. Teve jogador poupado do lado do Flamengo, teve o Abel explicando a situação do Veiga e tem essa história pra gente contar aqui. A culpa é minha, o Abel falou. Também. Esta é a última reação que se imagina depois de um Palmeiras e Flamengo. Mas foi assim, frustrados, que os torcedores dos dois lados ficaram. Afinal, a expectativa era outra. Nas arquibancadas, provocação. Uma referência à final da Libertadores de 2021. Cheirinho! Em campo, a noção da grandiosidade do clássico e de um tabu. O Palmeiras não vence o Flamengo pelo Brasileirão desde 2017. É um jogo de dois grandes treinadores e grandes jogadores, um Palmeiras e Flamengo. Só que depois do apito inicial, a predominância não foi nem verde nem vermelha, foi amarela. Uma falta atrás da outra. O jogo parou tantas vezes que alguns devem ter precisado de um cafezinho para despertar. Houve ainda uma pequena confusão entre o Everton e o Bruno Henrique, mas no tempo em que realmente teve bola rolando... Achei que nós fomos mais pressionantes, tivemos uma pressão muito mais forte do que o nosso adversário, enquanto o nosso adversário, na minha opinião, não teve o mesmo ímpeto na mesma pressão, mas há várias formas de defender e várias formas de atacar e todas elas estão certas. Abel Ferreira tentou criar essa pressão com uma mudança. Endrick pelo lado esquerdo. O camisa 9 tentou esse chute direto e nesse lance, na reta final, teve sua melhor chance. O Verdão quase chegou ao gol mesmo depois dessa cobrança de escanteio. Até agora, o Murilo tá sem acreditar que a bola não entrou. Algo parecido com o que o Flaco Lopes deve ter imaginado nesse outro momento do jogo. Mesmo com Pedro e De La Cruz no banco de reservas, o Flamengo também teve algumas oportunidades. Logo no início, o Bruno Henrique enfiou a bola para o Luiz Araújo encher o pé, mas o Everton estava ligado. Depois do intervalo, foi a vez do Arrascaeta testar o goleiro do Verdão. A história dos últimos 7 anos quase mudou quando Gabriel Menino cobrou falta e Aníbal Moreno marcou. O tabu poderia ter caído, não fosse o impedimento claro, rapidamente identificado. No placar, 0-0. E os números que chamaram a atenção foram outros. Ao
todo, foram 11 cartões amarelos, 5 para os jogadores do Verdão e 4 para os atletas rubro-negros. Sobrou ainda para quem esteve aqui, à beira do gramado. Abel Ferreira e Tite foram amarelados numa partida que teve o dono do apito como protagonista. Acredito que a função do árbitro é passar despercebido durante o jogo. Se ele passar despercebido, é sinal que ele fez um bom trabalho. Não é só porque eu tomei cartão amarelo, tem que ter um critério estabelecido para as duas. O técnico Tite também criticou a atitude de parte dos torcedores palmeirenses. As ofensas que eu já vi, ela é do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Cusparada é muito feio. Eu tenho que limpar minha cabeça, tenho que limpar uma coisa feia, cara. E eu estive aqui, e tem uma etapa muito bonita que me orgulha aqui, que ele salvou aquela etapa, o Palmeiras do rebaixamento. Então eu tenho respeito às etapas que foram. Mas essa pessoa, talvez, esses aí, eles não são gênios. De volta ao resultado do jogo. Duas grandes equipas com grandes jogadores. E pronto, e deu 0-0. Quando vocês veem grandes equipas a jogarem uma contra outra, não é aqui, em todo lado, há sempre poucos golos e poucas oportunidades, porque são equipas com muitos recursos humanos. Ficam agora os debates sobre o empate. Do lado dos donos da casa, o Veiga poderia ter feito uma partida melhor? É verdade, o Veiga não está na sua melhor forma e o responsável sou eu, porque eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. E estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. E por falar no adversário, o Flamengo teve dificuldades por causa do gramado da arena. O sintético também que tem uma característica diferente. A exigência, aí eu posso falar assim porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético ela é muito maior. Andando exatamente sobre o gramado sintético, a reação deste menino simboliza bem a reação diante deste 0-0. Era um dos jogos mais aguardados da rodada, a rodada dos clássicos. Esse é um clássico nacional e a rivalidade atual mais presente quando se fala em 2 times bem estruturados, que ganham os títulos, que têm hoje elenco, grandes treinadores. Só que foi decepcionante, não pelo placar, porque tem muito 0-0 que é lá e cá, que é intenso, que tem polêmicas. Esse foi um 0-0 que ninguém queria perder, todo mundo pensando, calma, olha a sequência de tabela, olha a Libertadores no meio de semana, muitos interesses em jogo e ninguém queria sair derrotado. Se a gente pensar aqui, para quem joga fora de casa conseguir um empate, tá bom, então acho que o Flamengo ficou satisfeito com esse empate, né? Porque tá jogando fora de casa, o Palmeiras sempre foi muito competitivo jogando em casa. Essa expectativa que todo mundo falou em relação, e eu também esperava um jogo muito mais vistoso, muito mais disputado. Tecnicamente falando, também achei que ia ser um jogo muito melhor, mas acho que se respeitaram demais dentro do campo. Já as entrevistas antes do jogo, a Leila já provocando o Landim provocando a Leila, isso já gerou uma expectativa ainda maior para esse jogo, para Flamengo e Palmeiras e Flamengo, mas na hora do jogo, no que aconteceu no jogo, uma hora ou outra ali um chute à meia distância, os goleiros também não trabalharam muito. Quando o De La Cruz, por exemplo, entrou no segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouquinho essa dinâmica no meio de campo, mas foi um jogo bem abaixo do que todo mundo esperava. Agora, a gente viu que o Flamengo, ele pensa assim, o Tite já vinha antecipando essa questão de fazer uma dosagem física dos seus atletas, agora vai para altitude na Bolívia, não é o próximo compromisso de Libertadores. O Palmeiras vai jogar com o Del Valle, também tem altitude, não tanta, mas tem também uma altitude considerável. E a gente viu que não tinha aquela intensidade, parecia que chegava na hora cara a cara com o gol, ninguém queria fazer, ninguém estava tão interessado. Eu acho que faltou um pouco mais de personalidade para as duas equipes. Um pouco mais de coragem. A gente está falando aqui dessa expectativa justamente por ser os 2 times acho que mais vistosos até esse momento, 2 candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, especificamente Campeonato Brasileiro, porque também Libertadores os 2 estão disputando e são candidatos pelo elenco que tem. Então, acho que por tudo isso, pelo elenco, pelos treinadores que os 2 times têm, que são treinadores vencedores, a galera esperava um jogo mais competitivo, tecnicamente mais vistoso. E não foi assim. Eu acho que os 2 times se respeitaram bastante e acabou ficando de bom tamanho 0-0. Acabando o programa, a gente não vai conseguir falar de Palmeiras e Flamengo, hein, Tele? Já dá um apanhado geral aí pra gente. Eu vou confessar que eu não ouvi o que você falou. Por quê? Porque o Sgarbi aqui tá desesperado, que entrou do outro sistema tático. Aí ele já tá aqui no meio do tiroteio. 4, 2, 3, 1. Eu falei do Palmeiras e Flamengo, do 0-0, se pra você foi decepcionante. Muito decepcionante. A verdade é essa. A expectativa era gigante para esse confronto.
vindo primeiro através do banco de reserva, por causa do Tite, por causa do Abel e os protagonistas. 2 timaços, 2 elencos. Jogo xoxo, rapaz, para com isso, todo mundo tá reclamando. Foi o pior jogo do campeonato. Você tem que falar que o jogo é xoxo, velho. Você não tem que ficar passando pano aí, não. Hoje a gente entende, o Ronaldo tá no jogo xoxo. Ele tá no mundo dos relatórios. E o que fizeram com o cabeça branca, cusparada no cabeça branca do Tite, isso não se faz, hein? Não se pode dar cusparada no cabeça branca do Tite. Não deve nem um lenço pra ele, nada. Não pode mesmo, não pode. O técnico ficou 6 anos na seleção, 2 Copas e ganhou a Copa América. Não pode fazer isso com ele. Não é porque ele foi um fracasso na seleção que pode fazer isso com ele, com ninguém. Eu tô falando com ninguém. Eu não tô concordando. Não pode fazer. Não pode. Isso é um absurdo. Agora, Renata, as pessoas esquecem que Flamengo e Palmeiras têm 2 elencos maravilhosos. Alguns lances de chapéu, de bola no meio das pernas, aconteceram no jogo. Só que os 2, ao mesmo tempo, têm condição e capacidade de marcação muito forte. Mas não jogaram. Um anulou o outro. Eu falei aqui no começo do programa, eu não vou pipocar. Os 2 tiveram medo de perder. A rivalidade é tão forte. Hoje, Palmeiras e Flamengo são colocados pela mídia, pelo torcedor, por todo mundo no patamar diferenciado. Ninguém queria perder porque tem Libertadores, porque tem sequência, porque tem clássico do Flamengo, clássico do Palmeiras. É isso. Renata, resumo da ópera é o que eu vi hoje. Podem falar que eu não tô certa, não tem problema nenhum. Você tá certo, você tá certo que você vai pro atacante. Ele tira zagueiro pro atacante. Palmeiras, no final do jogo, começou a jogar o Flamengo. Com medo de comentar. Se fosse uma final de Supercopa, seria outro. Se fosse uma final, nunca que De La Cruz e Pedro iam pro banco. É isso aí. Nunca! Mas nunca! É a grande rivalidade no Brasil nos últimos anos. O que a gente espera de um jogo como esse? E o Abel diz assim, a culpa é minha que o Veiga não tá jogando bem, sabe por quê? Ele pensou, sem o Veiga é bem pior, né? Contra o Flamengo tem que colocar o Veiga. Se tivesse o Felipe Anderson, beleza. E o Zubeldia era pra se apresentar agora e já tá atrasado. Quer dizer, nota 0 pro Zubeldia. E o Palmeiras continua sendo o papai do Flamengo. Não tem moleza. Pai do Flamengo. O Zubeldia era pra se apresentar às 11, não se apresentou ainda, irmão. Fala coletiva. Era pra se apresentar bem melhor na tabela pro Flamengo, que é o 2º colocado. O Palmeiras é o 11º. É estranho ver o Palmeiras, que vai sair dessa posição, na minha opinião. Vai cair. Mas enfim, poderia ter sido muito melhor, muito mais emocionante, bem mais ofensivo esse jogo entre Palmeiras e Flamengo. Galera, agora se liga aí no Neto elogiando muito a zaga do Flamengo, falando sobre a fase invicta aí nesse ano do Mengão e também comentando aí esse lance polêmico em cima do Bruno Henrique, em que levou uma ombrada do goleiro do Palmeiras. Confere aí comigo. Como o Bruno, Fabrício Bruno, pra mim, é o melhor zagueiro do Brasil hoje, é o Fabrício Bruno do Flamengo. Ninguém é melhor que ele. Ninguém é mais rápido que ele, ninguém sai de cabeça igual ele. Tá fora. Pra explicar pra vocês tudo sobre isso. Em relação a esse lance agora aí, aonde já tinha um entreveiro, que foi no primeiro tempo, que a bola saiu, o Fernando Henrique foi meio... Fernando Henrique. E por sinal, que saudade do Fernando Henrique Cardoso. É, muita saudade. E aí, a hora que dá uma cotovelada, depois esse entendimento não tem nada a ver, né, Saulo? Não tem nada a ver, mas é importante, né? Você viu o pênalti que o Léo Pereira cometeu na semana passada? Vi. Foi querer proteger o Rossi. Quando foi querer proteger o Rossi, empurrou. E é pênalti, não tem conversa. Que a bola estava em jogo. O Everton tem que tomar esse cuidado, porque ele tá com a bola está em jogo. E ele olha o Bruno Henrique e vai para cima do Bruno Henrique. Então, isso que eu ia te perguntar, porque a bola tá em jogo. Mesmo a bola estando com ele, ela tá em jogo. Se ele Diferente do escanteio que vai ser cobrado e que não foi que a bola tá parada. Que a bola tá parada, não tá em jogo, não tem pênalti. Você pode expulsar, certo? Só cartão vermelho. Você aprendeu bem com o Godoy, né? Não, eu comecei a ler as regras, eu não sabia disso. Só cartão vermelho. Mas exatamente, com a bola parada, só questão disciplinar. Cartão amarelo, cartão vermelho. Com a bola em jogo, naquele lance que ele foi com o Bruno Henrique, se ele empurra, a bola em jogo, pum. É que o árbitro deu 2 minutos de acréscimo. Tá. Ele nem ia deixar cobrar o escanteio, porque já tinha dado os 2. Certo. Quando cobra o escanteio que o Everton vem pegar a bola, ele pede a bola para acabar o jogo. Isso. Aí, então, ele já está encerrando o jogo. Não ia inventar de marcar um pênalti. Isso. Mas os goleiros têm que tomar cuidado quando tá com a bola na mão. Mas não pode correr esse risco bobo, né? Não pode, Marília. Não dá para parar só o lance lá. Consegue parar para mim? Esse lance, esse não. Pro Léo Pereira. Também é importante saber a bola. Eu queria te perguntar sobre isso, ó. Ele não faz a falta, mas quase, hein? Exatamente, ó. A gente vê que o árbitro tá apontando para ele pedindo a bola. Mas todo goleiro com a bola na mão tem que tomar cuidado. Bola tá na mão, está em jogo. Se ele agride, quer revidar porque ele levou uma trombada do jogador ou vai para cima do jogador, bola tá em jogo, é pênalti. Só não é pênalti se a bola tá parada. Neto, a bola tá parada lá no escanteio, você não pode marcar pênalti se tiver um agarrão. Bola não está em jogo.
só pode cartão vermelho ou cartão amarelo. Só uma pergunta, se o Bruno Henrique tivesse caído com essa ombrada que ele tomou... Não. Ele pode inibir o VAR, pode iludir o VAR. Mas não foi falta. Mas não foi. Não foi, eu concordo, mas ele correu risco. Não, mas então, ombrada tudo bem, mas se ele faz a falta, seria pênalti. Mas tudo que salvou aí foi o árbitro pedindo a bola para acabar o jogo. Agora, se tá com 30 minutos de jogo, com 35 minutos de jogo, e ele vai pro embate com o Bruno Henrique, o árbitro pode marcar. Deixa eu te perguntar, não sei se você viu aí, não sei se vocês viram, se vocês também que estão aí viram, um lance que o goleiro faz uma baita defesa, aí o zagueiro veio e bate na bola. Pênalti. Mas o árbitro não deu pênalti. Você viu isso aí? Aquilo é pênalti, né, Saulo? Vou lá cumprimentar o meu companheiro que fez uma bela defesa. Isso, aí ele bate ao invés de bater nas costas, tudo, dá o tapinha na mão. Pênalti, não é? Pênalti, a mão. O importante dessa imagem, fora o Salvo ter falado... O que seria, Lívia? Não, que se fosse com mais tempo de jogo, se tivesse mais tempo de jogo, o jogo poderia ter sido marcado algo. A gente está sempre falando da arbitragem. A arbitragem vai muito mal, a arbitragem, e tem sido mesmo, é um fiasco essa cena do goleiro Everton. Desculpa. Ele busca o contato com o Bruno Henrique. Foi mesmo. O Bruno Henrique dá um empurrãozinho e na cara do goleiro... O Bruno Henrique nem vai em cima dele. Ele na cara do árbitro, perdão, ele faz essa queda... É patético. Então, mas aí depois o Bruno Henrique empurra também, que tá errado. Tá errado os dois. Agora, o empurrão do Bruno Henrique não tem nem essa carga. O Bruno Henrique não cai. O Bruno Henrique devolve. Olha essa... Ai, caí, sofri. Isso é verdade. É ridículo. Ele levanta rapidinho, é verdade. Os 9 cartões amarelos no jogo, Lívia, um pra cada. Bruno Henrique e o Everton receberam cartão por isso aí. A arbitragem vem mal. Vamos ajudar a arbitragem? Eu acho que é importante também, porque eu teria vergonha dessa cena. Final do jogo, essa queda do Everton. Mas eu já fiz isso também, feio. pô. Feio pra você também. Quem que nunca acabou um pênalti, pô? 2x0 pro Botafogo também, hein, Neto? Quem? 2x0 Botafogo. Botafogo e? Juventude. Botafogo e Juventude, 2x0 pro Botafogo, Estrela Solitária. Pode falar. Aí você toma falta, o Palmeiras foi muito faltoso porque precisou ganhar o meio de campo e só conseguiram ganhar na base das faltas. Aí você tá matando jogada e tal. Mas você ganhar um cartão amarelo por uma cena dessa... Olivia, não tem só Rodrigo Caio pra pitar, não, viu? Tem Neto pra pitar também, mas né, a verdade, eu acho que o futebol... Não, tudo bem, eu sei disso, mas assim, o futebol tem essas malandragens, tem essas bobeiras. Então, mas aí não é malandragem, é burrice. Não sei. Ganhar um cartão amarelo por nada. No final do jogo, por um empurrãozinho bobo. E o árbitro pega a mala pra ir apitar o jogo, Lívia, tem que saber que tá indo pro campo pra encontrar esses caras lá, pra encontrar esse modelo de jogo. E tem que achar solução. Achou a solução, tá bom. Ele fez o certo, deu o cartão pra cada um, acabou e tá tudo certo. E quando você pensa em 20 faltas no primeiro tempo, das duas equipes que pareciam estar com medo de perder, é muita pobreza, faltou criatividade, faltou disposição de vencer quando se espera de dois elencos tão ricos. Mas 20 faltas e 6 cartões só no primeiro tempo é muita coisa. Mas eu entendo o Palmeiras. Palmeiras, eu também gosto. Eu gosto. Eu acho que o jogo tem que ter volante. Muito interessante. Vocês estão acostumados a assistir jogo ruim assim contra o Corinthians. Até porque o Palmeiras nunca foi campeão do mundo, o Corinthians já foi, o Flamengo também já, o Palmeiras não foi. É que, por sinal, o Corinthians é bi do mundo. Em relação ao jogo do tapume, do campo ruim, do terceiro jogo ter os dois melhores times, o que pensar no Tite, que é um cara que faz o time dele com equilíbrio, que é uma coisa impressionante como o Tite consegue. E o Abel não conseguiu fazer o time do Palmeiras jogar do jeito que a gente está acostumado a ver o Palmeiras sair, velocidade, sair para dentro, sair. E eu acho que o Tite estudou mais o Palmeiras do que o Abel, o Flamengo. A verdade é assim, né, Neto? O Tite chega a 22 jogos de invencibilidade. O último jogo que o Flamengo perdeu na mão dele foi... 22? O último jogo que o Flamengo perdeu com ele foi o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdeu para o São Paulo aqui no Morumbi. O Tite sempre foi pragmático, surpreende um total de 0 pessoa. E ele veio para o Allianz Parque hoje para manter não só esse tabu que a torcida do Flamengo gosta, de não perder para o Palmeiras aqui desde 2017... como para se manter vivo num campeonato que até o final de maio tem jogo para todo mundo que está em 3 competições, quarta e domingo, ganhando ou perdendo, vai ter que jogar até o dia 2 de junho. E um ponto para os dois é bom, parar. viu? O importante é um pontinho, né? Eu acho que assim, ele arrisca a estreia do Carlinhos, mas ao mesmo tempo ele tem a volta do Arrascaeta. Acho que o Flamengo não é com todo respeito, o Carlinhos não é para jogar do Flamengo. Mas ele perdeu o Gabigol, né? Tudo bem, mas não é para ser o Carlinhos, o cara que o Flamengo vai contratar. Se fosse o Corinthians que tivesse contratado o Carlinhos de novo. Que pode
ser mais achou até que era mais jogo pro Lohan, né? Que até jogou um pouquinho em Libertadores e foi bem. O Abel, o Palmeiras é um time muito forte, é um time pragmático, é um time do qual a gente pensa que a memória muscular do time vai fazer o time ser competitivo em todas as competições, mas é verdade que nesta temporada o Palmeiras tem um jogo espetacular, que é o jogo contra a Ponte Preta. E a gente não viu o Palmeiras, nem o Endrick no Palmeiras esse ano, tirando o jogo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, fazer tudo aquilo que a gente espera. O Flamengo, de partida, parece ser um time com mais possibilidades que o Palmeiras. Os dois times jogam no meio da semana na altitude. O Palmeiras vai ao Equador jogar com a LDU pela Libertadores e o Flamengo vai jogar lá no céu contra o Bolívar. E o Bolívar é um time que pode tirar do Flamengo a primeira colocação na Libertadores, porque ganhou o primeiro jogo fora de casa do Palestino. Então, e foi bem o ano passado na Libertadores. Foi bem o ano passado, com o Palmeiras, no grupo do Palmeiras. Perdeu a primeira colocação no último jogo. A questão é que o Bolívar agora já fez 3 pontos fora. Então, na teoria, o Bolívar pensa que ele tem 12. Então, o Flamengo não pode deixar o Bolívar abrir agora, porque depois fica mais difícil, até que vai jogar com o Palestino fora de casa. Classificar-se vai. Agora, a questão do primeiro lugar do grupo, que é tão importante, né, por mando até a semifinal, a final é na Argentina, é importante para os dois. Mas acho que hoje, talvez se o Tite tivesse sido um tiquinho ousado, não é muito que não dá para pedir, é humanamente impossível para o Tite ser super ousado. Mas se ele tivesse sido um tantinho ousado no primeiro tempo, já que ele pôs o Pedro no segundo, talvez ele pudesse ter saído com a vitória. Mas eu acho que o 0x0 é bom pra ele também. Deixa só esses melhores momentos em relação ao jogo e que, por sinal do Flamengo, o Bruno Henrique foi o melhor jogador. Concordo. No primeiro tempo, acho que ele era o jogador mais agudo, mais diferente. Foi um jogo em que as defesas foram, né, um jogo truncado, era falta, cartão, falta, cartão, falta no primeiro tempo. E se teve uma nota dissuante no primeiro tempo, essa nota foi o Bruno Henrique e não foi o Endrick que jogava em casa. No segundo tempo, eu já acho que o Fabrício Bruno se destacou mais no Flamengo. Acho que ambos os times, né? Todo mundo fala que o campeonato de pontos corridos, que 800 e 1000 rodadas, todos os jogos valem 3 pontos. Mas é muito cedo realmente no campeonato a gente vê um jogo que a gente vai considerar uma das finais do campeonato. Acho que o Flamengo, como já tinha avisado anteriormente, para não frustrar os torcedores, entra em campo com muito menos daquilo que ele poderia oferecer. No meio de semana não teve o Arrascaeta, hoje teve o Arrascaeta, mas não teve o De La Cruz. Mas a formação tática sem o De La Cruz ainda peca. O Alan não entrou tão bem hoje como já tinha entrado em outras partidas. Taticamente foi bem, mas do ponto de vista plástico, que é o que espera acho que essa foi a grande chance. A cabeçada do Murilo foi assim, excepcional. Foi, acho que na bola parada o Palmeiras tinha algum brilhareco no primeiro tempo e o Flamengo... Algum quê? Brilhareco. O Flamengo tinha tentativas de jogar. O Palmeiras tinha faltas alternadas no Arrascaeta, assim que ele pegava na bola tinha falta. E aí a criatividade do Flamengo não apareceu. Um pouquinho com o Bruno Henrique. No segundo tempo, quando jogadores um pouco mais cansados de uma outra formação tática com as mudanças, o Flamengo chegou até mais, o Pedro teve uma chance. O que pensar do Flamengo, até em relação ao Tite, poupando, mas ao mesmo tempo brigando pelo título. É um time que é muito equilibrado, esse time do Flamengo. Sim, eu acho que quem fez a tabela pensou talvez no segundo turno, no final do campeonato, não no início do campeonato, né? Lá na reta final você tem um Flamengo e Palmeiras, quem sabe, brigando pelo título. Faltando 3 rodadas para acabar, pode ser aí o Não, mas vai ser na terceira rodada do retorno, não vai ser faltando 3. Verdade, né? Igual. 22ª rodada de 38. É verdade, eu me confundi aqui, ou seja, é burro igual. Eu fui tonta, me confundi aqui. É um pecado quando a gente fala, Neto, assim... Eu erro todo dia. Eu inverti, eu converti, erramos todos. É um pecado quando você fala assim, o Tite poupou, não pode poupar, quando ele tem um elenco riquíssimo como ele tem, né? Você reclamar que não colocou o De La Cruz, mas tem ele colocou... Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de jogar. Mas ele colocou a Arrascaeta, né? Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de trabalhar. Opa, tem... Às vezes seria melhor colocar uns pobres no campo, os caras que correm mais em determinados momentos, tem que entender, não sei. Tem hora, mas assim, é difícil você reclamar, né? Não teve De La Cruz, mas teve a Arrascaeta. Mas é porque com o De La Cruz tem funcionado. E se tem funcionado, eu acho que na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, eu acho que vale você arriscar um pouco mais. E aí você pensar em inverter no jogo de Libertadores. É confronto direto. Eu acho que o Tite peca um pouco nisso. Quando entra o Pedro não é um cara que leva bem, aceita bem esses chutões que o Flamengo ficou tentando dar para a bola chegar lá na frente. Mas é um jogadorzaço. Não, o Pedro mas só que a forma que a bola tentava chegar nele na base do chutão, né? Eu acho que não é a bola, não é a característica do Pedro. Eu até entendo no jogo como esse,
É um jogo mais difícil dos dois times que marcam muito. Então o vídeo de hoje foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por mais que o jogo tenha criado uma grande expectativa, terminou no 0 a 0 bem frustrante. Mas teve esse lance polêmico aí entre o goleiro do Palmeiras e o Bruno Henrique. E aí, qual a sua opinião? Foi pênalti? Lembrando que esse lance está sendo muito comparado com o primeiro jogo do Flamengo no Brasileirão, em que o Léo Pereira faz um pênalti empurrando o jogador do Atlético Goianiense, onde o goleiro Rossi estava saindo com a bola na mão e o atacante do Atlético Goianiense tentou impedir e o Léo Pereira veio por trás e empurrou o jogador e o juiz deu pênalti. Mas aí, qual a sua opinião? São lances muito parecidos ou você acha que não tem nada a ver e não deveria ser pênalti? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários que eu estarei lendo todos os comentários e também deixa sua opinião sobre o jogo. Sim, foi um empate muito frustrante. Antes do jogo eu ainda palpitei aqui no canal que seria um jogo para 1 a 0 e olhe lá, porque nenhum dos dois times ia querer perder esse jogo e não iria ser aquele jogo de trocação lá e cá. E convenhamos também, o jogo foi muito fraco porque o juiz não deixou o jogo seguir. Muitas faltinhas ali que não era nada de falta, mas o juiz ficou picotando o jogo todo, dando faltinha lá e cá. Mas enfim, rapaziada, espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Também, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Mas aí, já deixou seu like, também seu comentário aqui abaixo e se inscreveu no canal. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!